Fiquei realmente admirado a primeira vez que vi tal situação. Refiro-me ao ter visto numa lavra uma única árvore dando 2 frutos diferentes. A base desta árvore era de macieira e, no entanto, nela fora enxertada um rebento de um pessegueiro. E a árvore passou a produzir então, nos seus ramos, 2 frutos diferentes, os naturais e os que foram enxertados. Parece-me ser esta a ideia presente no meu texto de hoje. Paulo, agora já na parte final da sua oração a favor de seus amigos colossenses, agradece então a Deus por ter enxertado seus amigos na árvore dos salvos. Ele diz em Colossenses 1,12: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe, à herança dos santos em luz. É comum e recorrente as pessoas agradecerem a Deus pelos bens materiais que receberam. No entanto, nem sempre se vê a mesma força em agradecer a Deus pelos bens e riquezas espirituais que Ele providencia para nós. Sim, nós que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Mesmo quando oramos, temos a tendência de preencher nossas orações com uma lista de vários pedidos materiais, sociais ou familiares. Oramos pelo bem-estar de nossos filhos. Há até alguém que ore pedindo marido, esposa, carro, casa ou outra coisa qualquer. Não que essas coisas não devam preencher ou ocupar espaço na nossa oração, mas que não devem ser e nem constituir-se como parte estrutural e fundamental de nossas orações. Amigo ouvinte, Deus não é Papai Noel, que deve passar a vida a dar presentes às crianças que melhor se estão comportando. Deus não é uma caixa de providência social. Ele é, antes de mais nada e sobretudo, o Senhor de toda a terra, que providencia para nós uma salvação perfeita, incorruptível e inacessível. Essa é a visão que o autor sagrado tem e comunica para nós. Paulo começa por dizer, nos versículos 12 de Colossenses 1, que afinal precisamos dar continuamente graças ao Pai. Em várias partes da Bíblia, Deus é referido como Pai. Só neste capítulo 1 da carta aos Colossenses, Deus é muitas vezes referido como Pai. Se não, vejamos. No versículo 2, Paulo diz, nosso Pai. No versículo 3, Deus é referido como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, que nós fizemos leitura, Paulo diz que precisamos dar graças ao Pai. Assim então, disso se deduz que Deus é nosso Pai e isso nos assegura de seu amor por nós. Saber que Deus é nosso Pai eleva nossa intimidade com Deus. Nosso coração nisso descansa e mesmo quando sofremos, ficamos consolados, porque sabemos que temos um Pai. Quando vamos a um óbito em que terá morrido o Pai, somos impelidos a ficar com pena dos filhos, porque ficaram sem seu Pai. Todos ficamos comovidos ao ver alguém perder seu Pai. É verdade que a nossa sociedade entende que a mãe parece ser aquela que mais aguenta a casa. Mas vamos ser honestos. Mais vale uma mãe que cuida de seus filhos, contando com a presença de seu marido e pai de seus filhos, do que a mulher ter que fazer todas essas coisas sozinha. Por isso, precisamos encarar com muita atenção o fenômeno a que se ousa chamar fuga à paternidade. Para mim, fuga à paternidade é uma das formas mais severas e brutas em que o ser humano revela sua podridão de alma e sua miséria de coração. Fuga à paternidade é um daqueles fenômenos sociais através dos quais o ser humano mostra que perdeu seu juízo quando Adão pecou. Mas, no meu texto, Paulo chama ousadamente Deus de Pai. Amigo ouvinte, talvez tu que me ouves agora estejas em desacordo com seu pai. Ou mesmo não terás conhecido teu pai tudo porque ele te abandonou. Ou ainda tu mesmo que me ouves agora estejas fugindo da paternidade. Ou seja, existe por aí um ser humano neste mundo que veio biologicamente à existência porque tu querias te divertir e ter apenas uma noite de prazer. É como diz um certo cantor angolano, era apenas uma curtição e nada mais. Amigo ouvinte,
Se este é o teu caso, deixa-me ser um pouco agressivo contigo. Fique, pois, sabendo que tua paternidade é consequência da paternidade de Deus. Foste revestido com a capacidade de ser pai, a fim de revelar Deus a teus filhos, e não para ser um plantador de feijão e ginguba em várias lavras. Pare com tal comportamento, sob pena de Deus, o Supremo Pai, ouvir o choro das crianças ou da criança da qual te negas a assumir, e ele deixar que sobre ti repouse agora toda a sua fúria e a sua justiça punitiva. Amigo ouvinte, lembra-te de uma coisa. Assim como o prazer que te levou a engravidar muitas mulheres foi um prazer passageiro, assim é passageira a tua vida. Mas o castigo eterno que aguarda os pais que fogem assumir o resultado dos prazeres é antes um castigo eterno. Dito de outro modo, o que te cuiou em 5 segundos corre o risco de te doer por toda a eternidade. Aqui neste texto, Paulo nos encoraja a dar graças a Deus, que assumiu para si a sublime responsabilidade de ser nosso Pai e providenciar para nós uma perfeita salvação. O mundo chora, as crianças choram, as mulheres choram e perguntam: onde estão os pais? Às vezes, quando vamos à maternidade, vemos filas enormes de mulheres. Mas aonde estão os pais? Nas ruas, vemos crianças pedindo esmolas. Onde está o pai delas? Onde está aquele de quem certo cantor angolano chamou de aquele que executou, fugiu e foi embora? Mas alguém vai dizer: não, pastor, a culpa é das mulheres que aceitam. Minha resposta é: na maior parte dos casos, a culpa é dos homens que mentem bem. A mente da mulher está quase naturalmente pronta a aceitar as palavras que vêm da boca de um homem. Às vezes, penso que não são as mulheres que estão a aceitar muito, mas penso que são os homens que estão mentindo cada vez melhor e de modo mais diabólico, a ponto de as mulheres crerem na verdadeira mentira contada pelos homens. Mas eu não quero perder meu tempo analisando a miséria a que nos levou este fenômeno da fuga à paternidade. Amigo ouvinte, eu quero me alegrar na paternidade de Deus. Saber que Deus é nosso Pai, isso é para nós tudo de que precisamos. Paulo, neste texto, afirma 3 coisas. Primeiro, ele afirma que Deus é tão bom que precisamos de agradecê-lo continuamente por aceitar ser nosso Pai. Se há um pai que teria 1000 motivos para negar a paternidade, então este pai é Deus. Há aqueles casos em que os filhos são bons, mas o pai é mau. Mas no nosso caso, com Deus é o contrário. Deus é um bom pai que tem filhos maus. Deus é um bom pai que tem filhos mentirosos, gatunos, adúlteros, nervosos, que espancam as esposas, queimam os filhos, filhos marimbondos, traidores, assassinos, cruéis, brutos, feiticeiros e mulherengos. E muitas filhas de Deus amam vários homens. Todos estes chamam a Deus de Pai. Todos estes procuram ser abençoados por este Pai. Oh, mas que coisa estranha e complexa. Só mesmo Deus, o Pai, justo e fiel, consegue aturar filhos com esta índole. Por isso, Paulo prossegue e afirma que ele agradece a Deus porque Deus fez de seus amigos idôneos, aptos e habilitados para receber a parte que lhes cabia da herança apenas prometida aos santos. Nesta oração, Paulo louva a Deus que, por ser Pai, garante que os ramos do pessegueiro que foram enxertados na macieira sejam então legítimos filhos e que depois de confessarem e serem perdoados, são feitos aptos e idôneos a receber o prêmio da vida eterna preservada seguramente nos céus e destinada a todos os santos. Amigo ouvinte, saiba que nós estamos perdidamente entregues a Deus. Nossa vida, nossos dias e nossas conquistas são apenas uma ínfima gota de água neste oceano da eternidade. Por isso, precisamos louvar a Deus por ter olhado com misericórdia para nós e nos ter feito seus filhos por causa de seu Filho e nosso irmão, Jesus Cristo, digamos assim. Somos filhos felizes, porque temos um Pai que nos ama
e providencia para nós uma herança eterna e fiel. Amigo ouvinte, volte para a casa do Pai. Ele te receberá com amorosos e justos ralhetes. Volte para a casa do Pai. Ele te convencerá dos erros do teu passado. Ele te mostrará a miséria do teu presente. E ele te advertirá dos perigos que a tua alma corre no futuro. Pense nisso e fique com a bênção de Deus.